Hi again. We are back, fourth graders. So, fourth graders, the second class of the day. Então, estamos aqui de volta, estudantes do quarto ano, segunda aula do dia, right? My name is João, your English teacher. Sou o João, seu professor de inglês. Never alone, nunca, nunca sozinho aqui. So, helping us turn this class into trilingual, nos ajudando a transformar essa aula aí em trilingue, português, English and Libras. Raíssa, thank you very much for being there. Muito obrigado por estar aí com a gente. And let's make everybody communicate, right? Vamos fazer aí todo mundo se comunicar. We just finished a class about donation. A gente acabou de terminar uma aula aí falando sobre doação, solidarity, solidariedade. And today we are gonna go on, but not talking about clothes anymore. Então, já falamos um pouquinho sobre roupas. This focus of the class today will be fruit, vegetables, so food. Vamos falar aí de frutas, legumes, comida em geral. So, let's see the title of our class now, okay? So, on the screen, you have there, John goes to the supermarket, fourth graders. But what is that? Okay? John é o nosso personagem lá do livro, né? É o pai das crianças. Ele é o John. Goes é o verbo ir. Então, John goes, John vai to the supermarket. E aí a palavra supermarket parecida com o português, que é supermercado. Fourth graders são vocês. Então, o título da nossa aula hoje é John vai ao supermercado, estudantes do quarto ano. Para os professores, as habilidades aqui para vocês. Ó, 01 de língua inglesa, a 16 também de língua inglesa, 17 e a 19. E colocamos aqui a de ciências também, 16, lá do quinto ano. Por quê? Porque a gente vai adaptar e propor aí o cardápio equilibrado. Então, a gente está falando de alimentação. E aí, você come de forma saudável ou não? Então, é o que vai rolar na aula de hoje, right? Our friendly robot is telling us, hi everyone. Ele está falando aqui para todo mundo, oi. And welcome to our 46th English class. Seja bem-vindo aí à nossa 46ª aula de inglês. Last class, na última aula, 15 minutes ago, aconteceu 15 minutinhos atrás, we sang the song My Clothes. Cantamos aí a canção Minhas Roupas. We talked about the importance of donation. Falamos aí da importância da doação. Solidarity, que é a solidariedade. Né? Nós trabalhamos aqui essa página do livro, que é a seção lá do Growing Up, com a palavra-chave solidarity, que é solidariedade. And we checked our progress. Também falamos lá no momento da interação como é que anda o nosso inglês, como a gente está se sentindo com o inglês. For this class you will need, para esta aula você precisará de your notebook, o seu caderno, your pencil, o seu lápis, and your book, o seu livro também. So while you gather all these things, let's talk about the sharing. Enquanto você pega essas coisas, vamos falar aí do que vamos compartilhar. E a perguntinha de sempre é, what are we going to share? O que a gente vai compartilhar, então, nesta aula? Let's talk about our food preferences. Vamos falar aí sobre a nossa preferência na hora da alimentação. Nossa preferência sobre comida. E iniciando a nossa Unit 8. Começando a nossa unidade 8, está lá na página 70 do nosso livro. Então, temos a imagem aqui do John, lá no supermarket. O John, ele está lá no supermercado. O título da aula, John goes to the supermarket. O John vai ao supermercado. And we have here the strip, right? Temos aquela tirinha, está lá na página 71. Então, hoje a gente vai contar a história do John lá no supermercado. E como a gente vai falar de preferências, né? Perguntinhas como, do you like cookies? E aí, você gosta de biscoitos? Então, se prepara para na nossa aula a gente trabalhar este vocabulário. Legal? So, there we go. The supermarket, our story. Então, no supermercado,
a nossa história. A história do dia hoje é o John indo lá para o mercado. Our friendly robot is saying here, John goes to the supermarket. O John vai ao supermercado. Let's learn some new words. Vamos aprender algumas palavras novas. So, go to page 71, please. Então, vão lá para a página 71, porque essa historinha está lá, ok? A historinha do John indo ao supermercado. As usual, we have 5 scenes. Como sempre, a gente tem 5 cenas aqui, né? A cena de número 1, temos aqui um carro chegando ao supermercado. A de número 2, temos a Liz, que é a mãe da nossa história, com as 3 crianças, Leo, Kitty e o baby brother, estão juntos lá. Na cena de número 3, o John está empurrando o carrinho do supermercado. E aí, eu sei falar carrinho de supermercado em inglês? Vamos ver. Number 4, ele está escolhendo alguns produtos ali no mercado. O que ele vai levar? E a number 5, ele está aqui pensando, né? Tá, preciso disso, preciso daquilo. Então, tem outros alimentos que a gente vai ver agora, one by one in each scene. Então, a gente vai ver uma por um em cada uma dessas cenas. Right? Let's check our scene number 1. So, scene number 1, we have there. Temos aqui a imagem ampliada para vocês, né? E aí, o John, ele chega lá no supermercado e ele estaciona o carro. Ele estaciona o carro e ele vai precisar de um carrinho, né, para poder fazer as compras. Então, aqui a gente tem a imagem também de um carrinho de supermercado. Vamos ver como a gente fala isso em inglês? Então, ó. John goes to the supermarket. He parks the car and gets a supermarket trolley. Ok. Então, nessa cena, o que a gente tem? O John, ele vai ao supermercado, estaciona o carro e apanha um carrinho de supermercado. Então, carrinho de supermercado, como é que é isso em inglês? Vamos ver? Supermarket trolley. Supermarket trolley. Então, repete comigo na sala de aula aí. Supermarket trolley. This is British English. Esse é no inglês britânico. In American English, we have supermarket cart. Mas sem problemas, as duas vão te entender, ok? A palavrinha supermarket deixa muito claro que a gente está falando aí de um carrinho de supermercado, right? So, supermarket trolley. Vamos repetir toda a sentença ali, ó. John goes to the supermarket. John goes to the supermarket. O John vai ao supermercado. He parks the car. He parks the car. Ele estaciona o carro. And he gets a supermarket trolley. And he gets a supermarket trolley. Ele apanha um carrinho de supermercado. Legal? No problems? Ok. Well, let's go on. Vamos para frente falar da nossa segunda imagem aqui. The second image, big here for you, bem grande para vocês. So we have Liz, temos a Liz, Kitty, a Kitty e o Leo também. And the baby brother, o irmãozinho está lá. Liz and all of them, they are at home, estão em casa. And the boy and the girl, they are playing, eles estão brincando ali, jogando alguma coisa. So, the story in English. Como é que fica isso em English? Liz and the kids don't go to the supermarket. Então, a Liz e as crianças não vão ao supermercado. They stay at home. Eles ficam em casa. Right? John is at the supermarket. O John aqui está lá no supermercado. So, let's repeat the sentence. Liz and the kids don't go to the supermarket. Liz and the kids don't go to the supermarket. Então, a Liz e as crianças não vão ao supermercado. They stay at home. They stay at home. Eles ficam em casa. Alright? Good. Let's go on. Vamos lá para frente.
A big scene here too. Cena grande aqui de número 3. Scene number 3. Temos o John, e ele está ali escolhendo alguns produtos e empurrando o nosso carrinho de supermercado. Como é que é carrinho de supermercado mesmo? Será que tem como a gente mostrar ali o nosso carrinho do supermercado? Dá para a gente ver? Good, let's try. Vamos tentar. Então, ó, carrinho de supermercado em inglês, supermarket trolley. Ah, tá bonitinho ali. Ah, ok, no nosso carrinho temos uma criança lá. Então, quando a gente vai ao supermercado, também podemos colocar a criança no carrinho, right? So, there is a kid on the supermarket trolley. Very good. And here, amazing, fantastic, really like that. And now, John is there at the supermarket. O John está aqui no supermercado, right? So let's see. John pushes the trolley and buys some products. Então, o John empurra o carrinho e compra alguns produtos. Ó, dá uma olhada nessa palavra aqui, que ela é meio tricky, né? É uma palavra que engana a gente. A palavra push parece ser de puxar, mas não é não, é empurrar. Okay, so in English, push means empurrar. Então, John empurra o carrinho, right? And buys some products. Então, o John empurra o carrinho e compra alguns produtos. E o John está falando assim, ó, I need a box of cookies for the kids. Eu preciso de uma caixa de biscoitos ou bolachas? Ok, você decide, right? So, I need a box of cookies for the kids. Eu preciso de uma caixa de biscoitos para as crianças. Vamos repetir aí na sala de aula? John pushes the trolley and buys some products. One more time, mais uma vez. John pushes the trolley and buys some products. John empurra o carrinho e compra alguns produtos. E agora, o que o John falou. I need a box of cookies for the kids. One more time. I need a box of cookies for the kids. Eu preciso de uma caixa de biscoitos para as crianças. Good? Então, scene number 3. Essa foi de número 3. E o que vai acontecer na de número 4 agora? Ok. So, big scene again, de novo, a cena ampliada para a gente. E agora, o John está falando algumas coisas e ele está numa outra sessão ali que a gente tem um pouco de leite, de frutas, de sucos. E o Friendly Robot está falando para a gente, ó. Now, juice, milk and fruit. Então, presta atenção na pronúncia dessas palavrinhas, ó. Juice, juice. Fruit, fruit. Tem a letrinha I aqui no meio, mas eu não falo essa letrinha I não, tá bom? Então, de novo, ó. Juice, fruit. Ok? E aí o John está falando, ó. We need some milk. Precisamos de um pouco de leite. We need to eat healthy food. Precisamos comer comida saudável. Então, let's repeat. Vamos repetir aí na sala. Primeiro, the robot. Now, juice, milk, fruit. Então, agora, suco, leite e fruta. We need some milk. Nós precisamos de um pouco de leite. Mais uma vez. We need some milk. We need to eat healthy food. We need to eat healthy food. Alright? Scene number 4, cena número 4, então, acabamos. Vamos para 5, que é aquela conclusão da nossa história. Então, temos a cena 5, grandona aqui, e nessa cena, o John está pensando, né? Ele está pensando naquilo que ele vai comprar. Tem uma imagem aqui de suco, de chocolate, de ovos. Então, o robot está falando para a gente que Kitty and Leo like apples and bananas. O Kitty e o Leo, a Kitty e o Leo gostam de maçãs e de bananas. E o John está falando agora. I need to buy some juice.
preciso comprar um pouco de suco, a bar of chocolate, uma barra de chocolate, and some eggs for my special omelette. E alguns ovos para o meu omelete especial. Right? Então, repete aqui comigo essa palavrinha chocolate, porque em português ela é bem grande, né? A gente fala assim, chocolate. Tem 4 sílabazinhas nessa palavra em inglês, né? Chocolate. E em inglês só tem 2. A gente fala assim, chocolate, chocolate, chocolate. Como se fosse chiclete, mas fala assim, chocolate. Legal? Então repete aí, chocolate. Agora vamos repetir tudo que está lá. Kitty and Leo like apples and bananas. Again, Kitty and Leo like apples and bananas. Então, Kitty e Leo gostam de maçãs e de bananas. E aí, o John fala assim, I need to buy some juice. I need to buy some juice. A bar of chocolate. A bar of chocolate. And some eggs for my special omelette. And some eggs for my special omelette. Ok? Então, preciso aí de um pouco de suco, uma barra de chocolate e alguns ovos para minha omelete. Perfeito. Então, terminamos aqui a nossa historinha do dia. E agora vamos concluir um pouco com as palavras novas que estão aparecendo. Quais são as palavras novas que aparecem aqui sobre comida? So, these are pages 70 and 71. Então, a gente está lá na página 70, 70 and 71. E a 71 do nosso livro, right? So, look at pages 70 and 71. Vamos dar uma olhada nessas 2 páginas. There are many new words. Há muitas palavras novas aqui. Então, vamos começar com os itens de nome de alimentos que a gente tem no supermercado. Então, repeat after me. Repete aí depois de mim, eu vou marcando aqui e você vai repetindo na sala, tá bom? Chocolate. 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 Cookies. Cookies. Biscoitos ou bolachas. Você decide. Then we have juice. Juice. Suco. Milk. Milk. Leite. Apple. Apple. Maçã. Eggs. Eggs. Ovos. And bananas. Bananas, que são as bananas. Banana, português aí praticamente, né? Mesma palavrinha, sou bananas, a gente só muda um pouco a pronúncia, mas é igualzinho. Então, repete todas elas comigo agora na sala de aula, presta atenção na pronúncia e vai repetindo aí, tá bom? Então, chocolate, chocolate, chocolate. Cookies, cookies, biscoitos, bolachas. Você decide. Juice, juice, suco. E aí eu tenho que lembrar que quando a gente fala de suco, normalmente tem o sabor do suco, né? Então, suco de laranja, por exemplo, laranja tem que vir antes, tá? Vai ficar orange juice, orange juice. Suco de maçã, apple juice, apple juice. Okay? Depois, milk, milk, leite. Apple, apple, maçã. Eggs, eggs, ovos. And the last one, bananas, bananas, que são as bananas. Legal? Então, nesta aula de hoje, a gente trabalhou um pouquinho aqui o vocabulário sobre supermercado, aprendemos a falar um pouquinho de preferências. No momento da interação, vamos usar os stickers e não se esqueçam de avaliar a nossa aula. O QR Code está na tela para você. But in 5 seconds we'll be back. 5 segundinhos a gente está de volta, so stay there. Fique por aí, não sai da sala não. Bye, bye.